Oi, eu sou a Andréa Janer. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o episódio 60 do Duplo Clique. 60, amiga! 60, redondo, ó. 60. A gente estava aqui fazendo a pauta, mas eu não tinha me atentado ainda a este fato. Nem eu. Foi quando eu peguei a pauta aqui que eu me dei conta. Caramba, muita coisa, né? Tá rendendo, né, amiga? Que gostoso. Tá rendendo. E aí, quais são os grandes temas da semana, Fê? Ai, amiga, na minha vida muita tecnologia. E na sua? Também, essa semana foi uma semana que acho que a gente vai falar bastante de tech, né? Temos a notícia da saída do Tim Cook como CEO da Apple. Acho que isso vai render um bom papo, porque tem muitas nuances aí nessa entrada também de um outro veterano aí de Apple. Temos E uma empresa que tem uma importância, até do ponto de vista, né, cultural, enorme, que influencia muito a sociedade, né, a empresa mais valiosa do mundo, ou às vezes varia um pouco. Então acho que uma nova era pode estar começando, né, Dan? Perfeito. Temos também um assunto um pouco assim, sketchy, né? A gente vai falar de como o Zoom fez uma parceria com a World, que é uma empresa paralela do Sam Altman. A gente já falou dela aqui algumas vezes, uma empresa que está construindo o maior banco de dados de identidades digitais do mundo, né? E a gente vai contar um pouquinho sobre essa parceria. Vamos falar também de uma negociação muito importante que aconteceu. Uma empresa americana comprou uma das maiores jazidas do Brasil de terras raras e por que isso importa, né? É um assunto geopolítico super importante e a gente vai destrinchar um pouquinho de todas essas pautas. É isso, né, Fê? Temos mais algum assunto aqui pendente? Acho que esses são os principais temas. Se tiver tempo, sempre tem coisas pra gente comentar, né, Dea? Mas acho que... Falar da Anthropic, do Mythos. De repente a gente traz esse tema se couber no final. Falar de uso de do Claude, nas nossas experiências, do curso que finalmente a Oxygen e a Limiar vão fazer. Tantas coisas pra gente falar, né? Nunca termina. Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, acho que a notícia que pegou muita gente de surpresa ontem foi o anúncio de que Tim Cook, de 65 anos, está deixando o cargo de CEO da Apple em 31 de agosto de 2026. É uma sucessão que já vinha sendo ventilada, já se falava nisso desde o ano passado, né? E o eleito é John Ternus, o SVP, né, o Senior Vice President de Hardware Engineering, que tem nada menos do que 25 anos de casa, então é um super veterano, né? E vai assumir em 1º de setembro. O Tim Cook assume como Executive Chairman, né? Ele vai para o conselho, que é uma posição também muito importante, muito relevante, principalmente quando a gente pensa no perfil do Tim Cook, o que ele trouxe de melhor para a Apple, né? E aí a gente passou, né, os dias aí lendo todas as repercussões, todas as interpretações de por que ele saiu, se estava planejado, se ele saiu porque ele não conseguiu entregar IA para a Apple, se ele saiu porque existe uma expectativa, né, de uma data aí de aposentadoria. Então tem muita especulação, mas de tudo que eu li, eu fico com a visão do Andrew Ross Sorkin. Eu adoro ele é o colunista de economia do New York Times, é uma pessoa que eu sigo bastante na sua newsletter, que tem uma newsletter chamada Deal Book, e ele tem sempre uma visão muito, muito sensata das coisas, né? E ele trouxe uma visão que eu não tinha lido em lugar nenhum, né? Ele conta que em 2017 ele tomou um café da manhã com o Tim Cook em Austin. Desconfio que tenha sido para o SXSW, hein? Será? E ele disse que por pouco mais de uma hora nessa conversa, ele começou a ver uma transformação. É o Tim Cook deixando de ser apenas o CEO da Apple, né, um cargo que botamos apenas entre aspas, obviamente, né, mas ele se tornando um diplomata, né, ele entendendo o seu papel como um grande diplomata global, né.
E eu acho que é isso que ficou para mim desses últimos anos em que ele teve à frente aí da Apple, né? Além de todos os feitos dele, que não podem ser diminuídos, né? Na mão dele, a Apple se tornou talvez a empresa mais valiosa do mundo, chegando aí a 4 trilhões de dólares, né? Uma receita que quase quadruplicou. Enfim, todos esses números que são muito, falam por si só, são muito eloquentes, né? O Tim Cook atravessou uma época muito difícil, né? 2 mandatos do Trump, uma briga dos Estados Unidos com a China, né? E ele conseguiu, acho que navegar aí esse contexto geopolítico com uma competência, com uma sabedoria que poucos teriam conseguido, né? Perfeito, Dea. E eu estava lendo umas análises também falando que ele pode não ter sido o criador de revoluções, como o Steve Jobs foi, mas ele provavelmente foi o melhor executor da história do capitalismo moderno. Né? Assim, o que ele fez a Apple crescer, e você estava comentando, né? Assim, o tamanho que ela chegou do ponto de vista de receita, o lucro dela cresceu 354%. Ele transformou o iPhone numa máquina global de escala, né? Assim, mais modelos, mais mercados, volumes gigantescos. E ele criou uma operação quase perfeita, de suprimento hiper eficiente, centrada na China, sem grandes falhas, recalls. E ele conseguiu, né, expandir novas linhas relevantes com os AirPods, o Apple Watch, e até conseguiu elevar a parte de serviços para um motor de lucro. Mas eles estavam comparando, né, com o Steve Jobs e falando que o Steve Jobs foi o arquiteto que pegou, né, categorias que não existiam antes, que assim, levou do 0 para o 1. Na mão do Tim Cook, ele foi do 1 para N, né, assim, para tamanhos muito maiores. Mas quem criou o Mac, o iPod, o iPhone, o iPad, foi o Jobs. E eles chamam esse poder que o Tim Cook tinha de escalar, otimizar, extrair valor, expandir para o Cook Doctrine, né, assim, né, reforçando foco, simplicidade, controle, excelência operacional, porque é uma empresa de hardware, né, Dea? Então, precisa ter uma eficiência ímpar. E as pessoas que eu conheço que já trabalharam na Apple falam que, assim, super com números, porque é uma rede de lojas, de varejo, são, né, uma cadeia de suprimento e tudo de hardware. É diferente de você estar, né, numa Microsoft, no Google, numa Meta, que são empresas de software que tem uma margem enorme. Então, acho que essa eficiência de operação é algo super importante. E ele vai, por outro lado, né, levantando um pouco de questionamentos de que as coisas que a Apple, com o Tim Cook, também passou, mas é que tem uma eficiência operacional enorme, mas uma dependência da China e uma dependência estratégica super perigosa. Eu acho que isso foi uma coisa, né, que depois da pandemia e no cenário hoje é uma coisa que está clara, né. Tem toda a discussão da App Store, que por um lado acabou, né, priorizando lucro, controle, mas provavelmente às custas do ecossistema de desenvolvedores, e tem 1000 discussões, né? Por exemplo, você que gosta de ler livro no Kindle sabe que você não consegue pela loja da Apple, pelo app, que tudo que você compra, gente, através dos apps no seu celular, tem um percentual que fica para a Apple. E por contrato, eles não podem mencionar isso. Então, eles nem podem te falar, olha, você não pode comprar o livro aqui, porque a gente teria que pagar X% para a Apple. Simplesmente você não consegue comprar, não entende por que você não consegue comprar, e porque você tem que abrir o Safari do seu celular, entrar na loja da Apple, pelo Safari, da Apple não, desculpa, da Amazon, pelo Safari, né, e não pelo app da Amazon ou pelo app do Kindle para comprar o livro para depois você conseguir baixar. Então, tem toda uma coisa, mas que é uma indústria de dinheiro para eles. E, inclusive, o iPad, que já tem capacidade hoje para funcionar como se fosse um computador, funciona como um celular do ponto de vista de sistema operacional, justamente porque é um mar de dinheiro que eles ganham a partir do momento que tem essa reserva ali de mercado através da App Store. Então tem muita coisa ali. E o ponto de A, né, Thea, que assim, a Apple, a gente tem a percepção hoje de que a Apple ficou para trás. Eu acho que a hora que a Apple acertar a mão,
e a parte de IA toda estiver madura o suficiente, eles vão dar um salto e vão surpreender todo mundo, como o Google, que há anos atrás, 2 anos atrás, a gente achava que tinha ficado para trás, né, que o ChatGPT ia acabar com a busca do Google, e de repente o Google hoje é a empresa mais forte, mais bem posicionada para IA, porque eles fazem o chip, eles têm aplicativo, eles vendem, eles têm modelo com o Gemini, eles têm uma estrutura verticalizada super incrível, mas vários aspectos aí que podem trazer os significados do que essa mudança vai representar. É uma mudança que tem um timing muito específico, né? A Apple está fazendo 50 anos. Né? Essa notícia veio em meio a todas as comemorações de 50 anos da Apple. Então, assim, eu acho que houve também um movimento de refresh mesmo, de trazer. Embora, né, o John Turner é prata da casa, né, já estava há 25 anos na Apple, mas esse novo dá uma mexida um pouco nessa estrutura. Eu acho que eles foram muito perspicazes no sentido de colocar o Tim Cook onde ele realmente pode agregar mais, né? Ou seja, trazer uma pessoa mais jovem. O John Turner tem 50 anos, que era a idade que o Tim Cook tinha quando assumiu essa posição. Então é mais, né, sangue novo, garra, vontade de fazer acontecer. E o Tim Cook volta por um papel que, obviamente, é um papel mais diplomático mesmo, né? Então, assim, eu acho bem importante fazer de novo essa análise, né? Porque eu acho que ela é bem, ela é uma coisa muito, é uma habilidade muito peculiar do Tim Cook. Talvez eles não tivessem conseguido navegar essas águas turbulentas aí de geopolíticas, tarifárias, né? Se não fosse esse perfil conciliatório do Tim Cook, né? Porque o Steve Jobs, ele era um cara muito avesso a tudo isso. Ele era avesso a Washington, ele era avesso a reguladores, ele era avesso a Pequim, né? Então, o Tim Cook veio e trouxe todo esse olhar um pouco mais conciliador mesmo para essa gestão dele, né? Foi ele que negociou a permanência da Apple na China, enquanto os concorrentes sofriam com todas as restrições, né? Então, quando a relação azedou, ele foi um dos primeiros a articular uma estratégia de diversificação para a Índia. Lembra disso? Que o Trump ficou super bravo, que ele falou que então ele ia produzir telefone na China e tudo mais, né? Ele compareceu à posse do Trump, não ficou naquela primeira fila, junto com o Zuckerberg, junto com o Musk, né? Ele foi lá para o fundo, mas anunciou 500 bilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos, né? Enquanto o Google e a Meta, por exemplo, continuam travando batalhas públicas com a União Europeia sobre privacidade, sobre leis antitrust, o Cook negociava nos bastidores e saía com acordos menos sangrentos, né? E quando a Casa Branca pressionou as Big Techs recentemente sobre segurança na IA, o Cook estava na mesa. Ele é sempre um interlocutor importante que o Trump gosta de acionar. Então ele conseguiu criar uma relação com o Trump, a ponto do Trump ontem, sei lá, escreveu um post longuíssimo no Truth Social, né, na sua rede, em que ele faz, né, no meio de vários autoelogios, né, o Trump fala que ele ficou assim muito orgulhoso do dia que o Tim Cook ligou para ele, Trump, né, que o Trump se sentiu assim mega importante, né, quando o head da Apple, né, o CEO da Apple ligou para ele para, segundo ele, kiss my ass. Ele falou, eu fiquei muito feliz quando ele ligou para mim para kiss my ass, né? Então, no estilo muito Trump de ser, ele fez esse post contando de todas as vezes que o Tim Cook pediu ajuda, precisou de interferência do governo americano em negociações, e ele, Trump, na maioria das vezes ajudou, fez o que o Tim Cook queria, que acabou tendo uma relação super boa com ele. E terminou dizendo, Tim Cook is a terrific guy. É um cara incrível e ele vai ter uma carreira brilhante no que quer que ele vá fazer. Então, realmente, assim, conseguiu navegar aí essa relação que não é fácil do Trump com os CEOs, né? A gente fala que hoje em dia para os CEOs americanos está muito difícil de trabalhar, porque existe muita pressão de todos os lados, eles precisam também estar alinhados ali com o que o Trump faz. E por fim, assim, eu acho que foi muito bonita a saída essa transição. Não sei se todo mundo que está ouvindo aqui ficou sabendo que o Tim Cook escreveu uma carta que foi publicada no perfil, no site da Apple, mas no perfil da Apple também no Instagram, e uma carta muito, assim, próxima, calorosa, carinhosa, né, que eu acho que a gente
enfim, eu me emocionei muito lendo a carta também. E tem tudo a ver com a Apple, né? A Apple, eu lembro que no passado, os comerciais, né, de quando tinha aquela briga entre PC e Mac, os comerciais de PC eram, não, eu tenho tanto de memória RAM, eu tenho tanto de não sei o quê, e a Apple simplesmente era a Apple, fazia um filme mostrando design e quantas pessoas amavam usar o produto, ponto. Né? Então, assim, sai dessa briga racional, que daí o concorrente vem e fala, mas agora eu tenho tantos megapixels que você usa mais que você, e sai disso, e vira uma coisa realmente sobre a experiência de uso. Então acho que tem tudo a ver. Dea, eu tava olhando aqui, né, para te perguntar, quem é esse novo CEO, o tal do John Ternus, e aí eu falei, gente, eu já vou decorar esse nome, porque eu pensei, meu Deus, precisa aprender esse nome, né, porque a gente sabe o nome dos CEOs das empresas importantes, né, amiga, vamos lá. E eu já descobri um jeito, porque eu pensei, eu vou pensar em um terno, sabe aquela roupa do homem? 2 ternos, então eu já comecei a dar risada aqui enquanto você falava. Então é isso, gente, pensa no João, John, e pensa em um terno, 2 ternos, então John Ternus. Quem é esse cara? Depois eu quero saber se ele anda de terno, mas tudo bem. Bom, Fê, é um bom jeito de lembrar. Esse sobrenome dele é diferente, né? Estranho. Tim Cook era tão fácil, né? Tim Cook era tão simples. Bom, ele é o arquiteto do Apple Silicon, né? Que são aqueles chips ultra, que performam ultra bem da Apple M1, M2, M3, né? Que acho que também deram uma revolucionada no mercado principalmente de computadores pessoais, né? Acho que os laptops da Apple, que não eram considerados tão bons assim 10, 15 anos atrás, deram realmente foi uma reviravolta. A Apple hoje está assim com computadores de ponta, né? Ele é engenheiro de produto puro, ele é um cara de produto, um cara de hardware. Ele chegou em 2001 na Apple, então ele está há 25 anos lá. Ele se tornou Senior Vice President em 2021, então é um cara que foi crescendo, galgando espaço lá dentro, galgando degraus lá dentro, né? Enfim, e eu acho que uma das expectativas é que ele dê um revamp na linha de produtos da Apple mesmo, que se a gente parar para pensar, é pequena, né? A Apple não é uma empresa de muitos produtos, eles não têm um portfólio grande. Eu acho que essa, por exemplo, é uma diferença bem grande em relação à Samsung, que se você olhar, tem dezenas de modelos de celulares, de fones, de tudo. E a Apple sempre foi concentrada em poucos e bons produtos, né? E assim, tem gente que reclama que está tudo muito igual, que o iPhone há anos que não vive, não tem nenhuma grande transformação, né? Que ele é mais ou menos a mesma coisa todo ano, melhora um pouquinho a câmera, melhora um pouquinho a definição, mas que no fundo ele não tem grandes revoluções há muito tempo, né? Embora esse ano digam que vai sair agora para valer o celular dobrável da Apple, né? Tem várias fotos que já foram circulando aí, dizendo que talvez saia esse ano o primeiro telefone dobrável da Apple. Mas uma das expectativas é que o John Ternus seja esse cara que vai trazer realmente inovação para os produtos. Eu, de minha parte, só espero, assim, vou até escrever para ele, para ver se ele finalmente coloca um carregador para o Apple Watch USB-C. Porque ninguém merece ficar carregando um carregador só para o relógio, né? Eu que falo que eu tenho uma bolsinha de carregadores que viaja comigo, que eu tenho um carregador de tudo, e assim, desde carregador do Plod, carregador do AirPod, do Apple Watch, dos meus fones, que uso fones variados, é tanto carregador por que eles não simplificam e fazem todos os carregadores serem USB-C, USB-C, né? E o do Apple Watch é um saco, tem que ser aquele específico. Eu não quero te decepcionar, mas eu acho que a chance dele te atender é muito pequena. Será que ele não vai responder meus e-mails que nem o Tim Cook respondia os e-mails das pessoas? Porque eu acho que se for o USB-C, ele não vai ser a prova d'água o relógio. E eu li que ele é ex-campeão de natação, então ele vai se preocupar com o uso da água. Entendeu? Ah, não, mas isso, gente, isso é peanuts perto de outras coisas muito mais cabeçudas que eles já fizeram. É um bom desafio de design, mas assim, como ele é ex-campeão de natação, não sei se ele vai abrir mão da prova d'água, mas vamos ver, ele vai. Mas é um bom desafio. Coloca o cabo e mantém a prova d'água, Jesus. Né? É isso, gente, não é complexo, todo mundo tá conseguindo migrar para USB-C hoje em dia, não tem por que ficar carregando um negócio só para isso, só para você carregar seu relógio. Aí você descobre, quando você chega no seu destino, fala, caramba, esqueci o meu carregador do Apple Watch. Aí ferrou, você não consegue mais carregar, porque isso é outro problema, a bateria do Apple Watch dura
né, pouquíssimo, todo mundo sabe disso, é um dos grandes problemas deles, quando você compara com um Garmin, um Chorus, outras marcas de relógio que às vezes duram É 20, verdade. 30 dias, o Apple Watch é uma piada, né? Se você usa para esporte, então, é muito pouco. Enfim, mas eu amo a Apple, Eu tenho tá? um carregador portátil de indução que do outro lado carrega o relógio. Eu vou precisar comprar. Vou te dar um desse de presente, amiga, para Não, eu resolver seu até tenho problema. um que carrega, eu tenho um que carrega, 3 em 1 que carrega Aí você tem o Apple do cubinho, Watch, né? tenho Apple Watch, AirPods Isso. e iPhone. Eu tenho isso. Mas assim, gente, um USB-C resolveria tudo. É. Um dia a gente pensou em fazer um episódio só desses gadgets, as últimas coisas que a gente É comprou que a gente verdade. mais ama. Então, se vocês quiserem, mandem pra gente no Instagram tudo que a gente pode fazer, né? Eu tenho várias coisas que eu tô amando que eu Ah, eu poderia também, contar. gente, eu tenho que contar da minha segunda tela, que eu tô apaixonada, eu tô Então, até sua com ela segunda aqui. tela. Não, eu comprei uma escova de dente daquelas incríveis, várias coisas pra gente contar. Mas Então tudo tá, bem. a gente vai fazer um Depois, episódio isso é um só capítulo à de parte. gadgets. É. Só de Os gadgets. interessados, por favor, mandem mensagens pra gente. Seguindo. Os interessados que se manifestem. Exato. Bom, então com isso a gente fecha o assunto Tim Cook, a gente vai colocar um link, o link da carta dele, que vale a pena ler para quem tiver curiosidade. A gente vai colocar aqui no nosso, linkar hoje no nosso podcast a carta que ele fez para se despedir da Apple. E aí, Fê, qual vai ser o próximo assunto? Vamos falar do Zoom e da World? Vamos falar do Zoom. Bom, gente, a história me chamou atenção porque, não sei vocês, mas a gente usa Zoom todo santo dia, é a ferramenta de videoconferência que a gente mais usa na Oxygen. Eu prefiro o Zoom ao Teams e ao Meets, disparado. E me chamou muito a atenção que o Zoom tinha feito uma parceria com a World. A World, que já se chamou WorldCoin, e hoje ela só se chama World, que eu acho que é um nome até bem presunçoso, né? Uma empresa se chamar World apenas, né? Eu me chamo Mundo, né? Mundo. Tipo, apenas, né? É uma empresa que foi criada pelo Sam Altman, acho que uns 5 anos atrás. Vocês já devem ter ouvido essa história, porque eles criaram uma espécie de um globo de metal chamado Orb, que é um artefato físico que viaja pelo mundo, né? Eles colocam o Orb numa determinada cidade e as pessoas vão lá e escaneiam a sua íris, né? O Orb escaneia as íris das pessoas e em troca desse escaneamento de íris eles oferecem uma moeda, por isso que o nome era World Coin. A pessoa recebia uma World Coin, que na época que eles vieram para o Brasil, porque eles vieram para o Brasil também, inclusive, ela era mais ou menos, sei lá, $20, uma World Coin. E o que foi muito scam dessa história é que eles só iam com a Orb, eles só levavam a Orb para países do sul global. Então eles ficaram lá no continente africano, depois foram para América Central, vieram para o Brasil e ficavam meio under the radar, assim, tipo, eles montavam em alguns lugares, tipo assim, shopping. E as pessoas iam lá e mesmo sem saber o que elas nem sabiam o que era uma carteira digital, elas tinham que fazer uma digital wallet para poder receber o tal do token lá que elas recebiam. E para pessoas assim de um nível cultural mais baixo, que era o que predominava em países do sul global, ninguém nem questionava. As pessoas chegavam lá e deixavam escanear a sua íris em troca de algo que elas nem entendiam direito o que era e quando que aquilo ia poder ser usado. Acabou que isso chamou a atenção das autoridades e em vários países eles foram expulsos. Eles não podiam mais fazer esse escaneamento das íris. Porém, eles já tinham muita íris escaneada, eles conseguiram montar um database considerável. E o objetivo deles, o Sam Altman nunca escondeu isso, era criar o maior database do mundo para poder certificar, autenticar a identidade digital das pessoas. E segundo ele, isso é ser fundamental naquele futuro em que a humanidade toda não teria mais emprego, que a gente ia viver de renda básica universal. Então, para poder receber a nossa renda básica universal, a gente precisaria provar que a gente é a gente. Então, gente, essa história é muito, assim, sinistra, porque ela mostra que o mesmo cara que criou o problema da IA criou a solução. Né? Então, assim, é uma coisa meio full circle, assim, que mostra como a cabeça do Sam Altman funciona. Né? Não é à toa que agora ele está meio no momento, vivendo um momento meio Elon Musk, assim, né? Que parece que a máscara dele está caindo e as pessoas estão
entendendo que ele tem uma personalidade manipuladora, que ele é um sociopata, e recentemente até tentaram invadir a casa dele nos Estados Unidos, jogaram coquetel Molotov, teve tiro e coisas assim. Ele está se tornando uma pessoa considerada perigosa, né? Muita gente já está olhando, a gente já está falando disso há muito tempo, né? Muita gente já está observando esse comportamento dele e já tem essa sensação há mais tempo, mas agora um pouco, eu acho que agora isso está vindo mais à tona. E aí saiu essa notícia de que o Zoom tinha feito uma parceria com a World para fazer uma autenticação de identidade em videochamadas. Isso me acendeu uma luz amarela aqui, né? Tipo, caramba, será que a gente realmente está chegando nesse momento em que vão entrar várias pessoas numa reunião, Fê, e você não vai saber direito quem tá ali de verdade? Acho que isso é super interessante, né? Porque a gente está vivendo uma fase nova em que tem esses deepfakes que podem funcionar ao vivo, né? Então imagina, você não está falando com a Fernanda, você está falando com uma outra pessoa ou com uma IA que parece a Fernanda, tem voz de Fernanda, parece Fernanda, mas não é Fernanda, né? Então, pelo que eu entendi, porque a World é uma empresa que sempre teve muito questionamento, desde essa época, né? Assim, cara, por que vocês estão pagando só, né, nesses países em desenvolvimento, coloquemos assim, uma grana para ficar fotografando a íris das pessoas? E eles falavam, não, a gente não vai guardar a íris no sistema, a gente só vai gerar um código. Não, mas o que você guardou de informação dessas pessoas ou não? E por tudo que eu tô lendo atualmente, eles dizem que eles não associam a íris à pessoa. E eu, ano passado, achava que isso ia ser uma forma de eu provar que eu sou a Fernanda. E pelo que eu entendi, no Zoom, por exemplo, não é que ele prova que eu sou a Fernanda, mas ele prova que eu sou humana, que eu não sou uma IA. E daí, se eu não sou uma IA, e eu tenho cara de Fernanda, falo igual a Fernanda, tudo de Fernanda, sou a Fernanda, né? E teve aquele caso interessante, né, que em 2024, teve um funcionário de uma empresa em Hong Kong que foi convencido a transferir 25 milhões de dólares depois de uma videochamada onde todos os colegas eram deepfakes, incluindo o CFO. E eles aprovaram naquele momento. Imagina, né? Você é o cara lá do financeiro ou qualquer coisa assim, entre o seu chefe, o chefe do seu chefe, todo mundo tal, e falam, não, tá aprovada, pode fazer a transferência. O cara fala, fez a transferência. E depois descobriu que ele não tinha falado com essas pessoas. Era uma série de deepfakes lá que estavam falando com ele. Aí, novos medos são desbloqueados, né? Porque você fala, cara, então, como que a gente vai saber? Como que as pessoas vão saber? E esse é o tipo de tecnologia que permitiria, né, que você tivesse uma garantia de que você só está falando com humanos numa situação dessa. Então, parece que é essa esfera que tem. Mas a grande verdade é que uma nova fase está começando, que é essa fase que você tem que provar que você é humano. E eu acho que talvez tenha alguma coisa ainda aí de você provar que você é você mesmo. Porque também tem essa necessidade que eu acho que não deixa de existir. Quando a gente fala de segurança, muito do que existe de segurança hoje está baseado em alguns fatores, né? Está baseado, isso é uma coisa que já existe há algum tempo, assim, tecnologia, quando a gente fala de segurança, tudo de que... Eu acho que teve um capítulo que a gente falou um pouco de senhas, segurança, que a gente comentou isso aqui, né? Mas é geralmente algo que você sabe. Então, uma senha, o nome do seu primeiro animal de estimação, ou da sua professora que você mais gostava na escola, aquelas coisas assim. O que você tem, um token, um celular, alguma coisa física e algo que você é, que é uma biometria, né? Então, biometria ainda não é uma coisa usada em escala global, acho que está cada vez mais frequente. Quem aqui agora, né, às vezes você vê uma pessoa com o celular, pisca, balança a cara, olha pra cima, olha pra baixo, fala, nossa, tá no app do banco, ou de alguma coisa assim. Então isso está cada vez mais acontecendo, mas o que o World está propondo é um quarto nível, que é uma prova criptográfica de humanidade. Eles têm até um termo em inglês, né, que eles falam, é o personhood, é você provar que você é humano. Então acho que tem várias coisas acontecendo agora, interessantes para a gente observar, porque coisas que podiam não parecer uma ameaça agora são.
E a gente até, quando a gente falou um pouquinho, né, do mitos na semana passada. Tem todo esse lance, né, da criptografia, do que vai acontecer com o computador quântico. Mas a grande verdade é que tem uma série de princípios e tecnologias e tudo que protegem os sistemas hoje, que a evolução da tecnologia da IA está sendo tão rápida que está colocando algumas dessas coisas à prova. Então, e até quando você fala em banco nos Estados Unidos, né, Déia, tem um monte de coisa que é reconhecimento de voz. E você fala e faz reconhecimento por voz. Eu penso, gente, que loucura isso. Mas muitos sistemas de segurança estão sendo colocados em xeque e daí novas soluções precisam existir, né? Sim, a gente está vivendo uma era que quanto mais digital fica a nossa vida, e obviamente em nome da conveniência e da praticidade, a gente vai aderindo e vai adotando esses novos processos, né, esses novos protocolos, mais vulnerável a gente fica, né? Eu assisti recentemente aquela série que, enfim, eu nem recomendo muito porque eu acho que nem todo mundo vai ficar confortável, né, de assistir, porque é uma série sobre uma mãe cujo filho é abduzido, né? É uma série que, assim, tem muita gente que não fica confortável de assistir, até assim, eu falo que se você tem filhos pequenos, talvez você não vá dormir à noite depois de assistir essa série. Chama-se All Her Fault. Nem lembro qual é o nome em português, Fê, você por acaso sabe? Eu só vi como All Her Também Fault. não. E é uma história de uma mãe que É acha tudo que o culpa filho... dela, alguma coisa assim, Sim. né? É até aquela atriz do Succession, que é bem conhecida. E ela, enfim, acha que o filho tá brincando na casa de um outro amiguinho da escola, porque ela recebe uma mensagem no WhatsApp dessa mãe. E a mãe dizendo, tá tudo certo pro fulaninho vir brincar na minha casa hoje. E ela responde, tá tudo certo. Gente, uma coisa absolutamente corriqueira e banal, né, que todos nós recebemos todos os dias. E, na verdade, aquela era uma mensagem falsa. Veio, né, pelo nome da pessoa. Então, assim, houve uma tentativa, vou ficar contando aqui, dando spoiler, mas cada vez mais a gente está exposto a esse tipo de fraude, que podem ter Agora vamos consequências contar, porque agora terríveis. já começou a falar. Agora vamos. Não, só pra quem quiser assistir. Aí ela chega na casa pra buscar e o filho não tá lá. E aquela casa não é daquela mulher e tudo. Era tipo, vamos lá, um amiguinho novo, alguém que ela conhecia a mãe do parquinho, mas nunca tinha ido na casa, alguma coisa assim, né? Só pra. Mas assistam, Não, e aí porque é muito boa. o pai, se você tem filho pequeno, talvez você fique meio angustiado, mas assim. Mas no fim, a história vai e se desenrola. Então, assistam, que é bom. Mas conta dela. Não, e tem aquele momento que o pai olha para ele e fala assim, mas você acreditou na mensagem só porque a pessoa te mandou? Aí você fala, você não vezes checou? você acredita? Você acredita que aquela mensagem que chega no nome da pessoa é uma mensagem que veio daquela pessoa. Então, enfim, fiz toda essa associação para dizer que cada vez mais a gente vai precisar de mecanismos para garantir que nós somos nós nesse mundo digital, né? Exatamente. Então, acho que tem um novo mundo começando aí, nesse sentido. E a grande ironia, né, Déia, é que tudo isso só é possível você ter uma IA que, de alguma forma, né, personifique você e fale com a sua voz e tenha a mesma aparência, pelas IAs generativas. Então, o que é muito doido né? O mesmo cara que, de repente, abriu a caixa de Pandora, lançando o ChatGPT no mundo e acelerando esse processo todo, porque a corrida toda começou depois disso, é o cara que agora diz ele que é uma fundação, né? Tudo do mesmo jeito, né, gente? Que a OpenAI também, agora já tá querendo virar uma for-profit, a coisa toda tá virando jogo, mas é uma empresa que vai resolver este tema. Então, basicamente né, eu vou fazer o vírus para depois vender o antivírus. Agora eu vou, então tem esse questionamento aí. Total. Mas enfim, um assunto para a gente acompanhar, até porque eu acho que foi assim a primeira vez que uma empresa assim, que a gente usa, que a gente conhece, fez essa parceria
com a empresa do Sam Altman. Vamos ficar de olho para ver o que mais vem por aí. Se ele vai realmente se tornar o protocolo de autenticação de identidade. Se ele vai realmente, né, conquistar esse espaço que ele sonhou de ter essa supremacia, né, esse monopólio da identidade mundial nas mãos, né, bem preocupante mesmo. E para fechar, eu acho que tem um outro assunto também ligado à tech aqui, mas bem mais ligado, eu acho, à geopolítica de uma forma geral, que é um assunto que a gente tangenciou aqui no nosso duplo clique nos últimos episódios, que é a questão das terras raras, né? E acho que é um tema que todo mundo acha um pouco árido, mas ele é bem importante, né? Muitos especialistas dizem que terras raras são o novo petróleo, porque as terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que estão presentes em tudo que a gente usa hoje em termos de tecnologia. Então, quase tudo que a gente consome de eletrônicos tem, de alguma forma, as terras raras. E as terras raras são, hoje, monopólio da China. A China tem não só as maiores reservas de terras raras do mundo, mas a China conquistou assim a supremacia na tecnologia de separação e beneficiamento dessas terras raras. Então, quando os outros países descobriram essa dependência da China, começou uma corrida para encontrar outras jazidas de terras raras no mundo. E guess what? A gente aqui no Brasil, em Minas e em Goiás, tem jazidas enormes de terras raras. Então, tudo isso para contar que, assim, essa semana foi anunciado um deal bilionário, né, em que a USA Rare Earth anunciou a compra da Serra Verde Group, uma mineradora brasileira, por quase 3 bilhões de dólares. E isso, além de ser assim, um novo caminho, né, para a mineração brasileira, o que até assusta muita gente que está preocupado com a questão da sustentabilidade, porque já vimos aí o que aconteceu com o minério de ferro, com o ouro, né, a gente vê uma depredação, né, uma devastação do meio ambiente quando a gente está falando de mineração, mas porque tem dinheiro do governo norte-americano aí. Você quer contar um pouquinho pra gente disso aí, Fê? Isso mesmo, né? Teve essa negociação com os Estados Unidos e acho que uma coisa interessante é que quem está acompanhando o Duplo Clique há mais tempo e vai lembrar agora até de ver notícias de que esse tema de terras raras é um tema que também tem aparecido pelos Estados Unidos até em situações como a negociação de paz na Ucrânia, que eles queriam ter acesso às terras raras da Ucrânia. Quando teve toda a pressão de tarifas com o Brasil, um dos tópicos que apareceu foi acesso a terras raras, porque esses temas de mineração precisam do aval do governo, tem várias coisas que acontecem, né? Não é uma coisa que simplesmente qualquer país vem aqui, compra uma empresa e pode então começar a extrair algum tipo de minério ou de alguma coisa assim do Brasil e vender para quem quiser. Fê, é que tem um bastidor político desse deal que eu acho que é importante trazer aqui, porque ele é fruto de uma longa negociação que começou no ano passado, tá? E que tem a ver com o governo americano. Né? O próprio J.D. Vance anunciou esse pacote que envolvia investimentos do governo americano para trazer produção de chips para poder diminuir a dependência dos chineses. Né? Então, acho que essa tem sido uma pauta, aí, uma bandeira do governo do Trump. Então, em novembro do ano passado, o governo americano injetou quase 500 milhões de dólares na Serra Verde, nessa jazida, via o Banco de Desenvolvimento do governo americano, ainda com a empresa sendo formalmente brasileira. Em janeiro de 2026, já esse ano, o governo Trump fechou um pacto de 1,6 bilhões com a USA Rare Earth, ou seja, a empresa lá nos Estados Unidos que comprou a Serra Verde, ou seja, ele aportou 1,5 bilhão, mais de 1,5 bilhão nessa empresa, em troca de uma participação de 10% dessa empresa. Olha que interessante. E o governo americano virando sócio dessa empresa compradora.
Em fevereiro desse ano, a Serra Verde recebeu mais 500 milhões de dólares do governo americano e deu em troca ao governo dos Estados Unidos a opção de adquirir uma participação acionária minoritária na mineradora. Ou seja, Washington passou a ter um pezinho dentro da Serra Verde. Vamos lembrar que o governador de Goiás nessa época era o Ronaldo Caiado, que agora é candidato a presidente do Brasil, né? Ele assinou um memorando com o governo americano sobre essas terras raras em Goiás e o Lula não gostou, né? Até porque são oponentes políticos, né? Inclusive, acho que ainda não havia sido anunciada a candidatura do Caiado, agora eles são oficialmente rivais, né? E essa jogada do Caiado abriu aí uma ferida institucional meio séria, né? Porque os recursos minerais do Brasil pertencem à União. Isso é uma lei, isso é Constituição Nacional. E não aos estados. Então, em tese, ele não poderia ter feito isso, né? Política externa é competência do governo federal. Então, o governador não tem atribuição de negociar diretamente com outro país, com outro governo, sobre minérios que formalmente não são seus. Então, teve aí uma troca de farpas pública, eu lembro de ter lido isso na imprensa, e o Lula disse que não vai engolir isso tão fácil, não. Então, acho que agora é como isso aí vai ser desdobrado juridicamente, provavelmente vão ter ali uma série de formalidades que vão ter que ser cumpridas, né? Obviamente isso aí já devia estar mapeado no due diligence, obviamente eles sabiam que isso podia acontecer, mas, enfim, é um valor também que é uma divisa muito importante para o Brasil, e eu acho que a gente tem que aguardar aí para ver o que vai acontecer nos próximos meses. Odea, e além de tudo, também estava aprofundando aqui as minhas leituras, mas ainda tem um ponto de que as terras raras também são super importantes para várias armas, tem uma relevância militar também muito grande, né? Parece que um F-35 precisa de mais de 900 libras de terras raras, quer dizer, além de tudo isso, também tem o poder bélico. Então, algo para a gente acompanhar, entender e até entender o quanto que isso também vai, né? A gente precisa, no mínimo, garantir que não vai faltar terra rara para o Brasil, né? Então... e que isso vai ser feito dentro de uma forma legal e inclusive sustentável também para o meio ambiente, obviamente. E isso aí abre um precedente muito sério, porque Minas Gerais também tem terras raras. Então isso, o que acontece em Goiás, possivelmente pode ser replicado em Minas também, né? Então, assim, é algo que é um produto que o Brasil tem, é a segunda maior reserva do mundo, né? E que pode ser um ativo aí, que dá ao Brasil um poder de barganha muito importante nessas relações internacionais. Perfeito. Bom, queridos, a gente vai ter que terminar, porque a gente está gravando em plena terça-feira. Feriado. E meus sobrinhos acabaram de chegar para pizza, vocês devem estar abrindo vozes no fim. Com isso... Então, com isso... Encerramos. Terminamos mais um Duplo Clique. É isso, gente. Uma ótima semana para todos. Uma semana que já vai ser curta. Foi curta, né, por causa desse feriado. E semana que vem a gente vai ter que remanejar a noite da nossa gravação, mas a gente vai dar um jeito. Tá bom? Porque a gente vai ter o jantar prévio da ida pra China. Depois a gente tem que combinar o que a gente vai fazer de conteúdo na China e se rezar pra gente ter energia. VPN, né? VPN pra gente poder gravar e vamos embora. Nossa, ainda tem esse desafio de conexão chinesa. Mas tudo bem, vai dar bom. Querido, super obrigada por mais um episódio. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada.